Olá, muito boa tarde. Você é muito bem-vindo ao canal Jesus Cristo Esperança Nossa. Meu nome é Augusto e hoje nós vamos concluir uma série de sermões que nós vamos expondo aqui na segunda carta do apóstolo Pedro. E como é o último sermão, em primeiro lugar, eu gostaria de fazer o seguinte comentário. Talvez você que acompanhou aqui no canal, você acompanhou esses sermões, esteja pensando assim: mas será que isso é tudo o que há para ser falado sobre a Epístola de 2 Pedro? Será que é somente este o propósito, somente isto que Deus quis revelar através dessa Escritura Sagrada? Eu tenho que dizer para você que com certeza não. Com certeza não. Se você for procurar na literatura cristã, você vai encontrar muitos outros textos de muitos autores, vai encontrar pelo YouTube mesmo, você vai encontrar outros pregadores falando outras coisas sobre o mesmo texto, coisas também profundamente proveitosas. Mas, dentro da providência de Deus, o que Deus me deu para compartilhar com as pessoas na segunda carta de Pedro foi esta série de sermões. Até agora foram 4 sermões, este é o 5º e último sermão. E, portanto, eu quero agradecer a Deus aí pela oportunidade, deixar este material aqui completo para a glória do nome de Deus. E espero hoje, então, com isso, encerrar essa série com esse 5º sermão. E esse 5º sermão, nós vamos situá-lo, ele em 2 Pedro, o capítulo 3, os versículos de 11 a 18. Mas antes de lermos o texto, eu quero repassar com você alguns pontos daquilo que a gente falou no sermão passado, no 4º sermão. Em primeiro lugar, quando nós falamos aí no sermão passado, o apóstolo Pedro começa a tratar, dentre os falsos ensinamentos dos falsos mestres, aquela negação da segunda vinda de Cristo. Depois de dar um panorama geral sobre os falsos mestres que negam a palavra de Deus, ele pega uma doutrina específica, a doutrina da segunda vinda de Cristo, e trabalha em cima dela, mostrando como os falsos mestres querem colocar dúvidas sobre a promessa de Cristo quanto à sua segunda vinda. Depois de falar disso, o apóstolo Pedro continua enfatizando que a palavra de Deus não muda, a palavra de Deus sempre se cumpre, e assim como houve falsos mestres no passado, e havia no tempo dele falsos mestres também, isso não invalida a palavra de Deus, não invalida a veracidade de Deus, a veracidade da palavra de Deus, a fidelidade da palavra de Deus, que sempre se cumpre. E, portanto, aquela comunidade de cristãos do primeiro século, que estava recebendo aquela carta de Pedro, deveria permanecer firme, continuando, crendo na promessa do Senhor Jesus, de uma segunda vinda de Cristo, para resgatar a igreja de Cristo e executar os juízos de Deus sobre a sua criação e sobre a humanidade rebelde. E por isso, os filhos de Deus não devem duvidar da palavra de Deus. Muito pelo contrário, tem que manter a sua fé, o seu amor, o seu foco no cumprimento daquela promessa que o Senhor Jesus fez de um dia vir resgatar o seu povo. E, portanto, agora nós vamos continuar no capítulo 3 da segunda carta de Pedro, a partir do versículo 11. E esse texto diz para nós o seguinte: visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia, os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Prosseguindo aqui com o texto,
Por essa razão, pois amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por seres achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis, e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca destes assuntos, como, de fato, costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras, para a própria destruição deles. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos. Não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno, como na eternidade. Vejam bem, então, que o apóstolo Pedro aqui, ele retoma o ponto inicial da carta. Por quê? Porque quando nós vimos ali no capítulo 1, quando ele fala da progressão, ele fala da nossa progressão, do nosso amadurecimento, do nosso crescimento na vida espiritual, baseados na mensagem do Evangelho. Esse é o primeiro ponto. Sem a mensagem do Evangelho, tudo isso daqui cai por terra. Sem a mensagem de que Cristo morreu por nós, cumprindo a justiça de Deus, para que pela fé sejamos reconciliados com Deus, tenhamos os nossos pecados perdoados e possamos desfrutar da eternidade de bem-aventurança ao lado de Deus, sem esta mensagem, nada disso aqui faz sentido. É como mais ou menos como aquilo que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 15, que ele diz: se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e é vã a nossa fé. Portanto, a base do nosso crescimento, em primeiro lugar, é a fé no Evangelho de Cristo. E aí ele fala, com base nisso tudo, e sabendo que há um juízo de Deus preparado sobre a criação, ele diz: que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Em primeiro lugar, viver de uma maneira santa e piedosa, evoluindo na fé gradativamente. Se você não viu, veja lá o primeiro sermão dessa série na segunda epístola de Pedro. Nós devemos prosseguir amparados pela graça de Deus, não nos nossos esforços pessoais. Nós devemos prosseguir em fidelidade ao Senhor, mantendo a nossa fé firme no Evangelho, para que a graça de Deus atue em nós e nos faça crescer em verdade, em piedade, numa vida que Deus possa aprovar. Senão, do contrário, não estaremos preparados para quando vier a segunda vinda do Senhor Jesus e o juízo de Deus que ele executará sobre a criação. Naquele dia, os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, novamente aqui a ênfase na fidelidade do cumprimento da palavra de Deus, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Quem espera? Aqueles que permanecem fiéis à palavra de Deus e à mensagem do Evangelho, não se deixando levar por falsas doutrinas. Nesse trechinho aqui da carta, quando ele diz: vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Aí, entre os
teólogos, os pregadores, os estudiosos da palavra de Deus, fica aquela questão. Mas se a vinda do Senhor Jesus já tem um dia determinado por Deus, e esse dia é conhecido somente por Deus, porque foi Ele que o determinou, como nós podemos apressar a vinda do Senhor? E aí surgem diversas explicações. Eu não quis deixar de passar por essa pequena referência para tentar trazer um pouco de luz sobre essa questão. Então eu pesquisei, olhei em algumas bíblias, alguns comentários teológicos sobre a segunda carta de Pedro e encontrei o seguinte: na Bíblia de Estudo da Fé Reformada há uma nota textual sobre esse capítulo 3, versículo 12, em que diz o seguinte, abre aspas, outra possível tradução do verbo grego tomado como apressando é sendo zeloso pela vinda do dia final. Ou seja, ele nos exorta, relendo aqui o texto, vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e sendo zelosos pela vinda desse dia. Ou seja, mantendo a nossa atenção, mantendo o nosso foco, mantendo a nossa esperança, trazendo sempre firme dentro de nós que um dia esta promessa do Senhor Jesus se cumprirá. Portanto, a exortação do apóstolo Pedro é nesse sentido, viver de uma vida que nós possamos crescer na graça, ou seja, apoiados na fé, na palavra de Deus, no Evangelho, na doutrina da sua graça e no conhecimento do Senhor Jesus, que nós enfatizamos aí no primeiro sermão, no estudo da palavra de Deus, em buscar conhecer o Senhor, na comunhão com Deus e mantendo sempre firme a nossa esperança na promessa do Senhor, porque assim poderemos ver cumpridos em nós mesmos a promessa do Senhor de novos céus e de nova terra, onde habita a justiça. Vejam que essa referência do apóstolo Pedro está lá em Isaías, capítulo 66, versículo 22, que diz, assim como os novos céus e a nova terra que vou criar serão duradouros diante de mim, declara o Senhor. Assim serão duradouros os descendentes de vocês e o seu nome. Então, quando o apóstolo Pedro ele está dizendo que nós aguardamos novos céus e nova terra onde habita a justiça, ele está fazendo uma referência a essa promessa do Senhor lá no livro do profeta Isaías. E a exortação do apóstolo Pedro segue para nós nos versículos 14 a 16, para nós então zelarmos pela nossa vida espiritual e principalmente aproveitando o tempo da paciência de Deus, em que ele diz, olha, a paciência de Deus é um gesto de misericórdia, porque ele quer que as pessoas não se percam, mas que alcancem o perdão dos seus pecados, para que sejam salvos. É como ele fala assim, no versículo 15, tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada ao falar destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas. Onde é que Paulo escreve coisas semelhantes a essa? Nós temos pelo menos duas referências. Uma em Romanos, capítulo 2, versículo 4, em que Paulo diz assim, ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento? Ou seja, Paulo diz aqui que Deus é tolerante, paciente, misericordioso, e nessa bondade o que Deus deseja é que o homem se arrependa dos seus pecados, volte-se para Cristo
e encontre o perdão e a salvação da sua alma. E mais para frente ainda na Epístola aos Romanos, no capítulo 3, versos 25 e 26, Paulo diz o seguinte: Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Portanto, aqui Pedro afirma que essa mesma mensagem que ele está trazendo da tolerância de Deus sendo uma oportunidade do homem se arrepender dos seus pecados e alcançar a misericórdia de Deus, é uma doutrina também ensinada pelo apóstolo Paulo. E ele ainda enfatiza, que há outras pessoas que pegam aqueles pontos difíceis das cartas de Paulo e distorcem. Olha o que diz aqui, quando ele fala no versículo 16: ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras, para a própria destruição deles. Lembre-se que nós vimos no sermão de número 3, quando falamos sobre todo o capítulo 2 da segunda carta de Pedro, como existem os falsos mestres e como o juízo sobre eles será infalível. Eles distorcem as escrituras de Deus para a sua própria destruição. Pedro ressalta que os textos de Paulo têm a mesma autoridade das escrituras do Antigo Testamento, ou seja, são igualmente inspirados pelo Espírito Santo e desfrutam da mesma autoridade. Portanto, aqueles que deturpavam o Antigo Testamento também deturpavam os textos de Paulo, mas traziam sobre si a mesma condenação. E ele prossegue, concluindo a sua epístola, nos versículos 17 e 18. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, ou seja, pensem em tudo o que vocês leram nessa carta. Isto aqui foi para prevenir vocês. Acautelai-vos, não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, esses que distorcem as escrituras, descaiais da vossa própria firmeza. Ele faz esse alerta, pedindo: olha, pensem em tudo que eu disse para vocês, não se afastem da mensagem do Evangelho, não descaiam da fé, antes prossigam firmes, como ele diz no versículo 18: crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Então notem bem, notem que nós somos chamados, em primeiro lugar, a crescermos apoiados, tendo por alicerce da nossa fé a graça de Deus, manifesta no Senhor Jesus, como é a mensagem do Evangelho. Fora dele, fora de Cristo, não há salvação. Recebendo essa graça de Deus, recebendo a fé em Cristo, crendo e sendo salvos, nós devemos prosseguir, crescendo no conhecimento do Senhor Jesus, que é aquele que Deus colocou sobre todas as coisas. E olha só, complementando este mesmo ponto, aquilo que Tiago fala no capítulo 1, no versículo 21. Portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece, e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Vamos lembrar o que Paulo escreve lá para Romanos, no primeiro capítulo,
nos versículos 16, 17, que ele diz assim: não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é a palavra de Deus, essa mensagem do evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E isso está estendido para toda a humanidade, sejam judeus, sejam gentios, a palavra de Deus é poderosa para salvar todos aqueles que creem. Portanto, a nossa esperança de um verdadeiro crescimento espiritual e de termos uma vida aprovada por Deus nunca deve ser posta em nossos próprios esforços, mas sim somente na pessoa e na obra do Senhor Jesus, obra essa realizada na cruz por nós. E a nossa esperança de redenção deve ser sempre sustentada e firme somente na pessoa do Senhor Jesus. É assim que o apóstolo Pedro conclui essa sua carta, essa sua epístola, dirigindo-se àquela comunidade ali da Ásia Menor, convocando aqueles irmãos, exortando aqueles irmãos a jamais abrirem mão da fé no Evangelho, a jamais abrirem mão da convicção, da certeza, da esperança colocada nas promessas de Deus reveladas em Jesus Cristo, e assim permanecermos firmes, buscando através da comunhão com Deus, através do nosso estudo, da nossa meditação, da busca pela palavra de Deus, crescermos sempre amparados na graça de Deus e crescermos no conhecimento do Senhor Jesus, para vivermos uma vida piedosa que, ao mesmo tempo que é a vida que agrada a Deus, proclama ao mundo a veracidade da mensagem do Evangelho. Que assim Deus nos abençoe.